Quando se é jovem, parece que se tem tudo a seu favor. O cenário da vida parece mais colorido. A natureza parece sorrir para você. A energia que você possui parece não ter fim. Realmente um quadro favorável, aparentemente. Existem pessoas que, infelizmente, não compartilham desse princípio. São pessoas cujo cenário de vida aparenta não favorecer grandes voos, grandes alcances, novas perspectivas. São aquelas que forçosamente abdicam dos seus sonhos até para continuar sobrevivendo. São pessoas que, diante dos obstáculos, acabam lançando mão da força física na esperança de alcançar dias melhores e acabam colocando o estudo em último lugar. É como se, diante das encruzilhadas da vida, estivessem arriscando a sorte, jogando uma moeda para o alto. O resultado depende do lado da moeda que estiver virado para cima. Eu lanço a moeda. E do lado que a moeda se mostra, uma imagem vem à minha cabeça. Uma pessoa chamou minha atenção quando eu estava no 2º ano de trabalho numa escola no município de Araruama, de nome Margarida Trindade de Deus. Naquela altura, além de carregar a experiência de alguns anos consideráveis no magistério, eu tornei-me aprendiz ao lecionar para adultos que, por um motivo ou por outro, deixaram de estudar e que viam no supletivo uma oportunidade de recuperar o tempo perdido. A pessoa em questão se destacou mesmo antes de ser a minha aluna. Nos comentários pertinentes de um conselho de classe, o seu nome, Arlete, ressoava com familiaridade por parte de todos os professores, e não apenas os ligados à sua turma. Nessa altura, todos tinham engessado na lembrança a imagem de uma pessoa sorridente, o corpo com uma aparente fragilidade, com a bicicleta a tiracolo, incapaz de faltar uma aula. Tinha uma curiosidade incomum, além de um caderno completamente atualizado. Mesmo em dias de chuva, era com esmero e dedicação que comparecia à escola. Somente quando passei a ser o seu professor, que tive a noção de ver quem era Arlete, uma mãe dedicada com 2 filhos, que sobrevivia distribuindo folhetos na rua, além de outros bicos que realizava para garantir o sustento da sua família. Viúva, desde cedo tivera noção do que é certo e o que era errado. Aliás, perder o marido para uma dessas encruzilhadas. Com 2 filhos, então, mas revestida de dignidade e honestidade, provara para todos qual era o lado da moeda na sua vida. Contava todos esses detalhes como se a personagem do seu texto não era ela, pois mantinha intocável em seu rosto um belo sorriso. A lembrança de Arlete veio primeiramente nesse momento de pandemia. Fiquei imaginando como ela estaria sem poder trabalhar, pois quem estaria entregando folhetos nessa época de isolamento social? Como que respondendo à minha pergunta, no último domingo recebi uma mensagem de voz sua. Nela, a transparência da felicidade de sempre. Falava da tristeza que, justamente no seu último ano de escola, está vivendo uma situação como essa que é nova para todos. E entremeava com eterno carinho e perguntando pela minha família. Retribuir o seu carinho, sabendo
que para aquela pessoa que voltara a estudar e estava concluindo o seu ensino médio, o seu sorriso seria sempre a sua companhia. Vasculhando a sua página na rede social, observei um motivo a mais para esse sorriso. Um neto. Sim, Arlete já era avó. Enquanto eu me lançava em indagações financeiras mais profundas, preocupado em como ela estaria se virando, ela aparecia sorridente como uma linda criança nos braços. E certo, estaria abraçando toda e qualquer oportunidade para continuar tocando a sua vida. Mas dessa vez, com um diploma a tiracolo. Volto minha atenção para o outro lado da moeda. Se de um lado eu vejo a Arlete, de outro eu me deparo com outra aluna. Uma senhora, uma mulher que fisicamente remetia à imagem da minha avó paterna. O que ela tinha de semelhante com Arlete? Determinação. Visualizo a aluna sentada na terceira ou quarta carteiras da sala, na segunda ou terceira fileiras. Ela trazia no seu corpo uma vontade de aprender impressionante. Ela chegava um pouco antes do trabalho, colocava a sua bolsa na carteira, ia para o refeitório jantar e retornava correndo para a aula. Na verdade, nós a aguardávamos. Ao lado dela, a turma se miscigenava em faixas etárias diferentes, o que muitas vezes acarretava aborrecimento para aqueles que realmente queriam aprender. Seu nome? Conceição? Jussara? Interessante como o seu nome não me vem à cabeça. Apenas a força do seu caráter e de sua presença na sala de aula. Ela não tinha bicicleta. Ela vinha a pé. Uma vez, sacou da bolsa uma luz de emergência. Diante do nosso espanto, ela dizia: essa é a minha lanterna. Somente com ela é que eu não caio nos buracos da minha estrada. E são muitos. Alguns alunos diziam que ela morava bem distante da escola. Isso só fazia redobrar minha atenção diante da dificuldade que ela apresentava em aprender. Aos poucos, ela passou a compartilhar algumas angústias da sua vida. Ela tinha largado uma posição privilegiada numa fábrica na Baixada Fluminense com o sonho de vir para Araruama. E ao chegar aqui, não conseguiu emprego. Porém, o emprego viria alguns meses depois. Lembro quando, assim que eu cheguei à escola, em determinado dia, ela veio pedir uma ajuda financeira para poder participar de uma entrevista de emprego. Eu não me lembro se era para um exame ou para alguma coisa assim, mas eu me lembro que, não, está aqui, é o que eu tenho. Abri a carteira e entreguei para ela. Ela estava pleiteando uma vaga de auxiliar de serviços gerais para um hotel na cidade. Estava muito feliz. Eu confesso que nem lembro qual era o valor que eu tinha. E também, tampouco fiz questão de receber o valor de volta. Mas ela, já empregada, fez questão de retribuir o carinho. Agradecida, além de conseguir um emprego, queria terminar o seu estudo para melhorar a sua qualificação profissional. A sua garra nunca me decepcionou. Até o dia em que, surpreso, soube que ela não conseguia mais frequentar as aulas. Ela estava de licença, porque sofria com uma catarata profunda que aparecera na sua vista. Ela precisava ser operada urgente
E o mais inquietante, ela morava sozinha. Soube meses depois que minha amiga e irmã Adriana tinha encontrado com uma mulher pedindo orientação para ir para a UPA, pois não estava enxergando bem. Era ela. A Adriana deu carona e no meio do caminho descobriu que aquela mulher tinha sido minha aluna. Eu paro agora e olho para a moeda que estava na minha mão. A moeda é jogada no ar e eu vejo essa mesma mulher, meses depois, andando por Araruama. Estava desempregada. Tinha conseguido ser operada, estava enxergando, sentia-se pronta. Mesmo aparentando dificuldades financeiras, mantinha irretocáveis o seu sorriso e a determinação. A última notícia que tive dela foi quando uma amiga me mostrou um pedaço de caderno encontrado na sua caixa de correio. Nele havia um texto escrito à mão de uma pessoa se oferecendo para fazer faxina ou qualquer outro serviço de casa. Eu reconheci a letra. Era dessa aluna. Eu nunca mais a vi. Estranho como, na dança das palavras do texto, o seu nome continuou ignorado em minha mente. E eu me pergunto por onde ela estaria. De certo, ainda lutando pelos seus sonhos, pelos seus objetivos. Porque pessoas como ela e a Arlete chamam a atenção pela força motivadora que possuem. Não são obstáculos que vão prender a sua capacidade de alçar voos maiores. No máximo, adiam seus projetos. Mas quando conseguem, o sabor da vitória é ainda muito mais prazeroso. É por isso que, para elas, o tempo é fundamental para a conquista da resiliência necessária, sem pressa, pois tudo que obtém possui valor eterno, como o sorriso emoldurado em seus rostos.